Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Os irmãos podem sentar. Para pregar hoje aqui, eu fui pego na curva, como dizia antes na minha igreja onde eu ia, que Deus pega na curva, na caverna do Batman. E eu fui pego na terça-feira, quando eu estava indo embora, o pastor falou, vem, você prega quinta-feira? Aí eu falei, tem que pregar, né? E eu decidi trazer para os irmãos aqui, até quem está participando da escola bíblica, é um tema que a gente discutiu há um tempo atrás, na escola bíblica, mas eu quero trazer esse tema como uma pregação para os irmãos, e eu ensinei isso lá para os jovens lá embaixo, com alguns detalhes importantes que eu queria que os irmãos se atentassem hoje, amém? E antes de eu começar a ler alguma coisa, algum texto bíblico, eu quero introduzir isso, e talvez lá no meio da minha mensagem a gente vai ler o texto central do que eu vou pregar, mas antes eu quero trazer algumas informações, então eu vou meio que mesclar uma escola bíblica com a pregação, né? Mas o tema de tudo isso aqui é que Deus é insuportável. Deus é insuportável, irmão. Insuportável. E eu vou explicar para você como é que Deus é insuportável. Demais até da conta. Você que é crente aqui há um tempo, já ouviu inúmeras vezes a palavra glória na igreja. Até mesmo agora que acabou aqui o som, os irmãos ficam, né? Glória a Deus. Essas igrejinhas assim de esquina, aquelas igrejas pequenininhas, acaba o som, acaba a energia, os irmãos ficam, glória a Deus. Amém, Jesus, ajuda a Deus. E fica no glória a Deus. Então, nós que somos crentes velhos, eu já tenho aí uns 10, 11 anos de crente, o que eu já ouvi de glória a Deus na minha vida, irmãos, nossa, e glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Você já falou isso também diversas vezes, quantos glória a Deus você não deu na igreja? As bênçãos chegam até você e logo daí você solta aquele glória a Deus. O pregador traz a palavra do Senhor para o seu coração e você dá um glória a Deus. Os louvores são entoados, e no meio dos louvores a igreja rende glórias a Deus. Inúmeras músicas contêm este glória a Deus, como aquela que diz, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Aquela outra, bem mais famosa e muito mais legal do que essa, glória, glória, aleluia. E tem uma muito boa agora, Lucas, que vai começar daqui a pouco, fala, as tuas glórias vêm do passado, o hino do São Paulo, maravilhoso. E ali também, as glórias do tricolor paulista, amado clube brasileiro. Então nós temos diversas músicas que falam de glória, né? E pessoalmente a música mais bela já composta por um cristão se chama Meu Tributo. E o refrão dessa música é, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me, a Deus seja a glória, para sempre, amém. Não tem nenhuma música mais bonita do que essa. Eu adoro essa música. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Isso a gente escuta, irmão, vocês que são velhos de guerra, ó, o glória a Deus. Mas tem alguns que são mais novos e talvez não estejam ainda acostumados com os glórias, com as rajadas de glória dos crentes pentecostal, né? E tem os descrentes e novos convertidos que ainda não estão muito familiarizados com esse glória a Deus da igreja evangélica, mas você já deve ter ouvido tantas vezes esse negócio aí de glória a Deus, mas não tem problema, tá? Você que é novo, hoje eu quero te explicar o que é essa tal de glória que os crentes tanto falam, tá? E é interessante, irmãos, que a gente fala muito de glória, muito se fala de glória, mas pouco se sabe sobre o que é isso. E até existe um erro muito comum que a gente vê em algumas igrejas e até em canções, né? E, por exemplo, para você perceber como isso funciona, a gente tem então uma música que ela canta assim, ó, derrama sua Shekinah sobre nós, derrama sua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós. Por exemplo, né, essa música, a letra diz isso. Essa música está pedindo então para Deus derramar a sua Shekinah, ou seja, a sua glória ou poder sobre a igreja. Porém, Shekinah não existe na Bíblia. Não existe no texto hebraico a palavra Shekinah.
Em momento algum na Bíblia essa palavra aparece. Na verdade, a palavra Shekinah se deriva de outras palavras, como Shahan e Mishkan, que quer dizer habitação ou tabernáculo. Hoje, é isso que nós sabemos, né? Que a palavra Shahan e Mishkan significam habitação ou tabernáculo. Só que hoje, irmãos, nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos a habitação de Deus. Como é então que eu vou cantar, por exemplo, derrama sua habitação sobre nós, derrama sua habitação sobre nós? Não faz sentido. Derrama eu mesmo sobre mim mesmo? Não faz sentido. É um exemplo bem simples, de que a gente às vezes canta e fala, mas não tem nem noção, nem ideia do que está fazendo. E isso é um problema para a igreja. Então, eu só trouxe esse exemplo para a gente ter uma ideia. Mas, a certo ponto, irmãos, isso é até compreensível, tá? Essa tal de glória a Deus pode ter muitas diferenças na Bíblia. Você vai encontrar a Bíblia do começo ao fim dela falando de glória a Deus, de glórias e etc. A Bíblia está repleta de passagens que falam sobre isso. E todas essas passagens, elas não têm uma definição única. Então, em algum momento você vai ver glória significando uma coisa, em outro momento glória significando outra coisa. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para você ter uma ideia. Veja como a glória de Deus aparece em 1 Coríntios 10, 31. E lá é um texto muito conhecido que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Paulo está querendo dizer com glória de Deus nesse texto? Aí você começa a ler o texto, do capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo está tratando sobre carne sacrificada a ídolos, se pode ou se não pode comer. E naquele texto, ele está repreendendo alguns que se chamavam de fortes, que não viam problema nenhum de comer carne sacrificada. Porém, eles comendo carne sacrificada, acabava prejudicando os mais fracos, que via aquilo um problema. Não pode comer carne sacrificada. Na verdade, eram meio legalistas, que viam um problema em tudo. Não pode comer carne sacrificada, e alguns comiam. E Paulo chega nesses fortes, entre aspas, e fala assim: eu me fiz forte para com os fortes. Eu me fiz fraco para os fracos, me fiz com lei para os que estão com lei, me fiz sem lei também para os sem lei. Eu deixei de comer carne sacrificada por causa dos que não comem carne sacrificada. E com aqueles que comem carne sacrificada, eu comi carne sacrificada com elas. Sabe por que eu fiz isso? Para expandir cada vez mais o evangelho de Jesus. Dessa forma, quando eu me faço com lei para os que têm lei, eu não crio uma barreira para que o evangelho chegue até ele. Então eu não vou criando barreiras para que o evangelho chegue a maior quantidade de pessoas. E ele diz: quer comais, quer bebais, quer escutais, quer durmais, quer pregais, quer corrais, quer faça qualquer coisa. Faça tudo para a glória de Deus, ou seja, faça tudo para que o evangelho seja proclamado com mais facilidade. O que é a glória de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, 31? Faça tudo para que o evangelho alcance o maior número de pessoas possível. E assim, a glória de Deus, o evangelho de Deus vai se espalhando por toda a terra. Isso é um exemplo. Agora tem outro. Se você for lá em João 11:40, Jesus fala assim, ó: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Lázaro está morto. Já tem um tempão que Lázaro está morto. E Jesus vai lá ressuscitar Lázaro. E ele fala: tira daí a pedra. E aquelas pessoas falam assim: Jesus, o negócio está fedendo, que já está podre. Não dá, não tem como tirar a pedra, nossa, está muito ruim. E ele vira para Marta e fala assim: Marta, se você crer, verá a glória de Deus. O que Jesus está querendo falar aqui? Que Lázaro estava morto e Jesus ia ressuscitar Lázaro. O que é a glória de Deus? Que Marta veria a ressurreição de Lázaro. Percebe então que aqui, verás a glória de Deus, quer dizer o quê? Que a glória de Deus é a manifestação do milagre em Lázaro. Já é diferente de 1 Coríntios 10, 31. Isso é um problema, porque a gente não consegue definir direito o que é essa tal da glória. Porque ela vai ter vários significados durante a Escritura. Então a gente tem dois textos que contêm a mesma palavra, a glória de Deus. Mas não quer dizer a mesma coisa, tá? Então, vamos para frente. Para isso, irmãos, antes ainda de eu chegar onde eu quero, a gente precisa definir alguns pontos importantes do que é a glória de Deus, do que é a palavra glória. E a gente tem a definição, por exemplo, em português.
Tá? A língua portuguesa, ela vai trazer umas definições de glória, como por exemplo, o que é glória em língua portuguesa? E ela vai te falar, glória é honra, fama que se alcança pelas virtudes, talentos, boas ações e por características excepcionais. Glória é a fama de Deus é a glória de Deus. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Também glória pode significar louvor que se oferece, homenagem e exaltação. Ou seja, aquele glória a Deus, quando a gente fala glória a Deus, o que a gente quer falar? Que Deus seja exaltado por causa disso. Que a glória de Deus seja manifesta por causa disso. A glória também pode significar excesso de grandeza ou beleza. Ou seja, por exemplo, ontem o atacante do Flamengo, Pedro, fez um gol de bicicleta, maravilhoso, glorioso gol de bicicleta. E diante daquele gol maravilhoso, você fica abismado, é algo bonito de se ver, que é glorioso. Perceba que a glória também pode ser algo belo, onde você encontra beleza e fala, maravilhoso. Por exemplo, eu sou muito bonito, entendeu? Amém. A glória também em língua portuguesa pode significar esplendor, que simboliza a santidade na pintura, por exemplo, uma escultura ou decoração. Por exemplo, irmãos, a glória de Deus é sua fama, que através de suas ações e beleza se espalha por toda a terra. Os atos e atributos de Deus lhe dão fama e reputação, e a Bíblia relata isso. Pois a gente vê, por exemplo, outros povos que admiravam a Deus de Israel, o Deus de Israel, pelos feitos que ele produzia para o seu povo. Agora a gente vai começar a ler a Bíblia. Josué 2, Josué capítulo 2, do verso 8 até o verso 11. Josué capítulo 2, do 8 até o 11. Aqui. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Passa. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Isso aqui quem está falando é Raabe, que estava em Jericó, que não era do povo de Israel. Quando ela está ali e ela vai falar com os espias, ela fala assim, eu estou sabendo da fama de Deus. Eu estou sabendo do que ele faz, que ele abriu o Mar Vermelho, que ele luta com vocês na guerra, e a gente tem um pavor enorme do seu Deus. Isso é glória de Deus. A fama, a honra de Deus, os atributos de Deus se espalhando por toda a terra e convencendo os pecadores de que Deus é poderoso e temível Deus. A glória de Deus também pode ser motivo de render glória a Deus. Como o que a gente faz? Glória a Deus. E durante a Bíblia você vai ver diversas vezes. E glorificarão, e glorificam o Senhor, e exaltam o Senhor. Uma forma em que há uma certa reverência, uma certa conduta de prestar culto, prestar glória, de exaltar o nome de Deus. E isso a gente vê na língua portuguesa, porém não acaba aí. Eu só quero que você perceba através da língua portuguesa que geralmente a ideia de glória é algo abstrato. Por exemplo, fama, honra, exaltação, é algo abstrato, você não vê, você não pega. Tá? Só que daí a gente vai para a Bíblia, a gente tem o Novo Testamento que é escrito em grego. E no grego significa doxa, a palavra glória. E olha só a diferença que nós temos. Glória, doxa, no grego pode significar aparição. Pode significar manifestação gloriosa ou obra gloriosa. Pode significar glorificação do futuro, num estado grande de felicidade. Pode significar ornamento, como uma roupa bonita, uma roupa de um rei que é gloriosa. E também pode significar uma radiância, um brilho deslumbrante. Isso é glória, por exemplo, no Novo Testamento. Em algumas situações, você vai ver que glória fala sobre isso. Por exemplo, quando
o anjo chega em Maria, se eu não me engano, e fala com ela, ali aparece uma grande luz, um resplandecer de glória, em que acaba ofuscando os olhos. Paulo, quando está a caminho de Damasco, ele cai do cavalo depois de ver uma luz muito forte. O Monte da Transfiguração, Jesus se transfigura em uma luz, um brilho muito forte, demonstra a glória de Jesus Cristo. Então, algumas vezes essa palavra, no grego, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver a glória como uma aparição, algo visível, algo que você consegue ver. Por exemplo, Marta viu a glória de Deus, que foi um milagre que Jesus fez. Tá? Enfim, nota então a diferença em que lá no português a glória, ela tem a ver com algo abstrato, mas aqui no grego a gente está falando de algo mais palpável, algo visível, algo que a gente pode perceber. Beleza? Só que as coisas ainda não acabaram e acaba ficando ainda pior. Que a gente tem a língua hebraica, que é onde o bicho pega. No hebraico, a palavra glória significa kavod, ou kavad. E ela pode significar as mesmas coisas do português e do grego. Glória, honra, abundância, beleza, esplendor, etc. Porém, entretanto, todavia, só que esse kavad, que aparece também no texto, pode também significar pesado, algo duro, maciço, algo insuportável. E aqui você já vai ligando os pontos do tema da minha pregação. Perceba então as duas palavras, kavod e kavad, que tem a mesma raiz, que significa glória, pesado, honra, esplendor, riqueza e etc. Vamos para frente. Se você pegar, por exemplo, Êxodo 8:32, vai falar o seguinte: e o Senhor endureceu o coração do faraó. Esse endureceu é kavad, duro, pesado. O Senhor pesou, endureceu o coração do faraó. Se você pegar no mesmo texto de Êxodo, honra teu pai e tua mãe, vai estar escrito, kavad, teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. É a mesma palavra. Agora, tem um salmo que é maravilhoso, o Salmo 24. E o Salmo 24, nós temos a ideia de que no Salmo 24, dá a impressão de que é quando Jesus está, depois de ter vencido a morte, voltado aos céus. E assim como era um rei antigamente, ele saía para a guerra, vencia e voltava com os seus cavaleiros, com as suas carroças de guerra. E ele vinha fazendo uma festa por causa da vitória que ele teve na guerra. Agora imagina Jesus e o Salmo 24. Jesus acabou de vencer a morte, está ressurreto e volta aos céus para sentar à direita do Pai. Mas antes de entrar no reino, está Jesus vindo para entrar ainda no reino. E do lado de fora, anjos cantam e gritam: levantai a porta sobre vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E lá de dentro, quem é esse o Rei da Glória? E eles respondem aqui de fora: o Senhor forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantem as portas sobre as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E de novo, quem é o Rei da Glória? E lá de fora eles respondem: o Senhor dos exércitos, forte e poderoso na batalha. Este é o Rei da Glória. Salmo 24, maravilhoso. Tem uma música que canta isso. Isaías 6:3. Os anjos estão um de frente para o outro, e a glória de Deus inunda toda a terra. Kabod. Irmãos, a mesma palavra que nós vemos em levantar as portas para que venha o Rei da Glória, é o kavad da glória, é a mesma glória, a mesma palavra que endurece o coração de Faraó. E a partir daqui, então, eu quero que vocês tenham isso em mente, quero que vocês percebam isso, para eu partir quase já para o final. Porque o que eu quero explicar para vocês é muito simples, irmão. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 4, do 18 ao 22. Não precisa abrir, eu vou contar a história para vocês. Vocês vão abrir. Calma, eu ainda não cheguei na pregação. Calma. 1 Samuel, capítulo 4, do 18 ao 22, vai contar a história dos filhos de Eli que morreram na guerra. Ofni e Finés foram para a guerra contra os filisteus. E nessa guerra, eles estavam perdendo a guerra e falaram assim: a única forma da gente ganhar a guerra é levando a Arca da Aliança, a presença de Deus. Eles então voltam para o arraial de Israel, pegam a Arca da Aliança e levam para o meio da guerra. O que acontece? Mesmo assim, eles perdem a guerra. E pior, a Arca do Senhor é levada
e Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, morreram. Sai um mensageiro do meio da guerra, volta para Israel, volta para o povo, chega em Eli e fala assim: Eli, você não sabe. E Eli já era velho, já era quase cego, o texto fala. E quando eles chegam e falam assim: Eli, a arca do Senhor foi levada e seus filhos Ofni e Finéias morreram. Neste momento você vai ver no texto que vai falar assim: Eli era um homem velho e pesado. Este pesado, de pesado gordo, pesado é kavad. Eli era um homem velho e pesado, e ele caiu e quebrou o pescoço. Depois de Eli cair e quebrar o pescoço, vem o outro mensageiro também e vai na esposa de Ofni. Ou melhor, de Finéias, se eu não me engano. Chega na esposa da esposa, e estava grávida, e fala: seu marido morreu na guerra, a arca da aliança foi levada, e Eli agora também já está morto. E diante dessa informação, ela começa a entrar em trabalho de parto. E ela dá à luz, e bota o nome do filho dela de Icabô. Que significa: foi embora a glória de Deus. No mesmo texto, em 1 Samuel capítulo 4, você encontra o kavad, de pesado, e o kavod, de glória de Deus. A impressão que nós temos é que geralmente essas coisas andam um pouco separadas. Porém, entretanto, todavia, agora sim. Êxodo 33, versículo 18. Êxodo 33, verso 18. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque nenhum homem pode ver minha face e viver. E o Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim, ficarás ali sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não verá a minha face. No verso 9 do 34 diz: dizendo o Senhor, aliás, no 8, nesse mesmo instante Moisés curvou-se até o chão e o adorou, dizendo: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, vá, ó Senhor, no meio de nós, para que porque este é um povo muito obstinado, perdoa as nossas maldades e os nossos pecados e toma-nos como tua propriedade. Irmãos, texto muito conhecido. Moisés chega em Deus e fala assim: Deus, eu quero ver a tua glória. Interessante que Moisés diz assim: Deus, eu quero ver o teu kavod, a tua glória, tua honra, enfim, tudo que eu expliquei aqui. E depois Deus mesmo fala assim: ó, você não pode ver minha face, você não pode ver a minha glória. Quando ele utiliza a palavra face, a impressão que nós temos é que você não pode me ver de frente por completo, exatamente como eu sou. Por isso, eu vou te mostrar as minhas costas, ou seja, uma parcialidade daquilo que eu posso te mostrar. Você não pode ver a minha glória, Moisés, porque se você ver, você vai morrer. Porque eu sou insuportável. Eu sou muito pesado. Ninguém pode ver o kavod de Deus e permanecer vivo. Por quê? Porque o kavod, a glória de Deus, também é kavad. Ou seja, é algo pesado e insuportável. Da mesma forma onde nós vemos as duas palavras no texto em hebraico andando separadas, aqui a gente está vendo que a glória de Deus é insuportável, pesada demais para que o homem possa contemplar. E ele deixa bem claro: ninguém pode ver, porque se alguém ver, certamente vai morrer. É insuportável, Moisés. E olha só, irmãos, vou prosseguir com o texto. E prosseguiu o Senhor, ele disse assim: o Senhor, olha o que Deus disse para Moisés: tem aqui um lugar perto de mim, onde você vai ficar, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar,
eu te colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você me verás as costas, mas a minha face você não vai poder ver. E depois no 34, 6 e 8. E passando o Senhor por diante dele, clamou Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. E no verso 8, quando Deus passou, imediatamente curvando-se, Moisés para a terra o adorou. Irmãos, veja então que a glória de Deus, na língua portuguesa, como eu expliquei, significa honra, fama, majestade e beleza. Porém, não para somente aí, pois a glória de Deus também é expressão de peso de Deus, é aquilo que é insuportável. Deus é insuportável. O que eu quero dizer com isso é que quando o homem contempla a glória de Deus, seja por sua fama, seja a fama de Deus, a beleza, a justiça e qualquer outro atributo de Deus, é impossível que o homem permaneça intacto. Impossível. Impossível. É como se atropelado por uma carreta no meio da Dutra, a 200 por hora. Não tem como você sair inteiro. Não tem como contemplar a glória de Deus e sair do mesmo jeito. É impossível. Tá? Moisés, quando viu um pouco as costas de Deus, ele prostrou diante de Deus e o adorou. Assim como Moisés, qualquer homem que vê a glória de Deus sai com os joelhos quebrados por causa do peso insuportável da glória de Deus. Não tem como contemplar a glória de Deus e não se curvar diante de Deus. É isso que acontece quando o homem contempla a glória de Deus. É isso e não tem outra possibilidade. É isso e ponto. Acabou. Sendo assim, eu repito, é impossível o homem sair inteiro quando se encontra com a glória de Deus. Impossível. Só que, eu acabei de falar aqui, ó, que a glória de Deus é apresentada como algo visível, como é no grego, aparição, no brilho. Aparece. Então surgirá algumas pessoas que vão falar assim: e aí, pregador, a criação, por exemplo, é manifestação da glória de Deus. Existem pessoas que acreditam que a criação é algo de Deus, porém permanece exatamente como estão. Não se convertem, não se prostram diante do Senhor. Então isso quer dizer que sim, é possível que o homem permaneça como está, mesmo confessando que a criação é obra e glória de Deus. Meu pai, um dia eu andando com meu pai virou para mim e falou assim: Jonathan, você está vendo aquela pedra ali? A gente viajando num lugar assim bem campo, né? Pedras e rocha. Está vendo aquela pedra ali? Eu falei, sim. E eu já era crente, ele não. Nem é ainda. Aquilo ali foi Deus que fez. Eu comecei a chorar dentro do carro. Meu pai não é convertido. E aí a pergunta volta para mim: Jonathan, você acabou de falar que é impossível ver a glória e contemplar a glória de Deus e ficar de pé. Há controvérsias então? Não, não tem controvérsias. É verdade, irmãos, a obra de Deus, a gloriosa obra de Deus, é a glória de Deus. O firmamento, os céus proclamam a glória de Deus, a criação proclama a glória de Deus. Um pássaro é a glória de Deus. Muitos homens, como meu pai, então, confessam que Deus é criador, que Ele é poderoso e todos os atributos de Deus. Mesmo assim, diante dessas confissões, eles permanecem com os joelhos intactos. Eles não se dobram diante de Deus mesmo contemplando sua criação. Então eu estou errado? Eu acabei de pregar uma heresia? Eu vou explicar isso lendo de novo Êxodo 33, do 18, enfim. O que é essa glória que Moisés quis ver? No começo eu mostrei algumas definições de glória. Em português, aquele sentido abstrato. No grego, a questão visível, como a criação, por exemplo. No hebraico, nós temos o peso da glória de Deus. Se você considerar tudo isso que eu te expliquei e a história de Moisés, você vai ver que Moisés contemplou tudo isso. Antes de falar, quero ver sua glória, ele já viu. Ele viu pragas, ele viu Mar Vermelho se abrir, ele viu maná cair do céu,
Ele viu a fama de Deus se espalhando. Ele viu a beleza do Senhor. Ele viu Deus se manifestar no tabernáculo. Ele viu um monte de coisa. Moisés, se você viu um monte de coisa, por que que ainda você pede para ver a glória de Deus? Você já não viu a glória de Deus, Moisés? O que é essa glória de Deus que Moisés pediu para ver? Irmãos, não só Moisés, mas todo Israel também viu as coisas que Moisés viu. O que é então a glória que Moisés estava pedindo? Diante disso, a gente começa a notar que Moisés não estava pedindo para ver uma glória como a que ele já viu. Não era algo que ele já tinha visto. Não era algo que Deus já tinha feito para ele ver, ou para ele contemplar, ou para ele sentir. Ele estava pedindo uma coisa um pouquinho diferente. Moisés estava pedindo algo mais profundo. Algo nunca antes visto. Essa glória que Moisés pediu pode ser traduzida talvez como revelação por completo do ser de Deus. Como se Moisés estivesse pedindo o seguinte: Deus, eu quero te ver exatamente como o Senhor é. Se revele para mim, me deixe te conhecer melhor. Mostre para mim toda a sua glória. Me mostre seu poder, a sua palavra, justiça, amor, a sua ira. Deus, eu quero ver toda a sua glória. Eu quero ver você por completo. E eu sei que o Senhor por completo não é só abrir o mar vermelho. Não é só fazer sair água da rocha. Isso não é toda a sua glória. Eu quero ver a sua glória por completo. E Deus vira para Moisés e fala assim: você quer me ver? Você quer ver minha glória, Moisés? Eu vou dar um jeito. Já que você não pode, porque você vai morrer, deixa que eu faço isso por você. Olha que beleza. A fenda da rocha. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você. E acrescentou Deus: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: aqui um lugar perto de mim, onde você vai ficar, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei na fenda da rocha e cobrirei você com as minhas mãos até que eu tenha passado. Então eu tirarei a minha mão e você vai me ver pelas costas. O que isso quer dizer, irmãos? Aqui a gente vai para o final já, é maravilhoso. Leia, por exemplo, Mateus 7, 24. Bota aqui para a gente, o caboquinho do telão. Mateus 7, 24. Vamos dar trabalho para o Lucas. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre... Beleza. 1 Coríntios 10, verso 4. 1 Coríntios 10, verso 4. Olha lá. Põe na tela que dá trabalho para fazer, meu filho. Aí. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você que é velho já deve saber, e você que é novo, se você não sabe, às vezes, geralmente, Cristo é apresentado como uma rocha. Jesus é apresentado como uma rocha. Moisés bateu na rocha, saiu água para o povo de Israel. E eu não sei se você percebeu, mas quando o soldado romano fura Jesus, vaza água. A água de vida eterna. É interessante que a gente vê que furou Jesus e saiu água, não saiu nem sangue, saiu água. A água que sai de Jesus purifica. Essa mesma água que matou a sede dos irmãos lá de Israel, matou a sede também de todos nós. A rocha ferida por Moisés foi ferida na cruz do Calvário e jorrou a água de vida eterna. A rocha geralmente é apresentada então como o próprio Cristo. Vocês deveriam saber isso. Se não sabe, agora está sabendo. Agora é só voltar de novo e ler o texto. É só voltar e ler de novo. Então vamos fazer isso? Vamos ler de novo. Moisés foi colocado em cima de uma rocha e só pôde ver a glória de Deus através da fenda da rocha.
Jesus é a rocha. E através dele vemos a glória de Deus e não morremos. Por que você acha que Moisés não morreu? Mas o detalhe importante, texto de Êxodo 33, onde Moisés pede para ver a glória de Deus, é uma amostra, é um prenúncio, é um trailer de Deus para Moisés, uma amostra de como Deus estava revelando para Moisés a forma como ele poderia ver a glória de Deus. Ele está falando assim: Moisés, você quer ver minha glória? Você precisa me ver através da rocha. Com seus olhos carnais você não vai ver. Você não vai ver. E se você me vê através de você me... Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Chegará um dia que todo olho verá essa rocha. Todo olho vai ver a glória de Deus manifestas no céu. Todo olho vai ver. Só que tem um detalhe. O texto não fala assim, ó, quem vê minha glória morre. Alguns, quando verem essa glória, vão morrer. Eles vão ver. Eles vão ver a glória e falar assim: verdadeiramente, este era o Cristo, Filho de Deus prometido, e agora voltou. O que vai acontecer com nós agora que não percebemos essa rocha antes? Vai morrer. Porque você não pode ver a glória de Deus sem antes a rocha. Moisés queria ver a glória de Deus, mas Deus não permitiu, pois como o próprio Senhor disse, Moisés morreria se visse. Então, o próprio Deus providenciou para Moisés uma forma de ver uma parte, as costas da sua glória. O Senhor colocou Moisés em cima de uma rocha, e quando ele passou, Moisés poderia ver um vislumbre da sua glória de Deus, da glória de Deus através de um buraco, uma fenda que estava naquela rocha. Esta rocha, e isso que aconteceu, é o prenúncio então do Cristo ferido, a rocha aberta. Deus estava mostrando para Moisés um pouco do que seria Jesus Cristo. Agora, note que Deus disse para Moisés o seguinte: ninguém pode ver minha glória e ficar vivo. Mesmo assim, Deus quis se revelar a Moisés. Moisés, ninguém pode ver minha glória e continuar vivo. Mas eu vou dar uma colher de chá e para você eu vou me revelar. Eu mesmo vou providenciar um método para você me ver. Eu vou elaborar o cenário para que você me veja. Porque se não for eu elaborando o cenário para você, do jeito que eu posso me revelar, você morre. Então, para você não morrer, deixa que eu preparo tudo para você. Então, o próprio Deus elaborou a forma como Moisés conseguiria ver. O próprio Deus preparou a rocha fendida para possibilitar Moisés de vê-lo, e somente daquela rocha Moisés não morreria. Muita gente pensa assim: ah, Deus me salvou para me livrar dos meus pecados. É verdade. Deus me salvou para me livrar do império das trevas, das forças do capiroto. É verdade. Deus me salvou para me livrar de mim mesmo. É verdade também. Só que a maior verdade de todas é que Deus te salvou para te livrar dele mesmo. Deus te salvou para ele mesmo não te matar. Quando você fala assim: eu sou salvo e sou livre dos meus pecados, legal, tudo isso é bom. Mas na verdade a gente é salvo de Deus. Deus nos salvou dele mesmo. Deus falou assim: se eu me revelar para você, você vai morrer. Então eu vou te salvar para eu mesmo não te matar. É isso que Deus faz. Moisés, se você me ver, você vai morrer. Então eu vou te livrar de mim mesmo, porque eu sou muito pesado. E de mim mesmo eu vou te livrar, através da fenda da rocha. Sendo Jesus a rocha ferida, a rocha fendida, é o próprio Cristo. Nós temos a possibilidade de ver a glória de Deus através da cruz de Cristo. São as feridas, os machucados, a morte de Jesus, que mostra a glória de Deus de forma completa. Moisés viu um pouco, somente as costas, e sinta-se privilegiado por isso. Você tem mais privilégio do que o próprio Abraão, do que o próprio Moisés, do que o próprio Adão, que não contemplaram a maravilhosa glória de Deus
na cruz do Calvário. Eles tinham fé, mas eles não sabiam como seria de fato. Mas hoje a gente sabe. A glória de Deus. Se você quer ver, alguém aqui quer ver a glória de Deus? As pessoas buscam a glória de Deus em carro, casa própria, realização pessoal, coaches e etc. Tipo o João, assim. Pessoas procuram a glória de Deus. Deus me deu um carro, glória a Deus. É mesmo. Se você ir diante da cruz e ver o Cristo ferido, se você de fato contemplar aquilo, irmãos, Jesus ferido, pelado, tá? Não é esse Jesus bonito que a gente vê. Jesus é muito, a Igreja Católica fez um Jesus muito bonito. Porque o meu Cristo foi pregado pelado. O meu Cristo provavelmente foi abusado sexualmente. As pessoas abusaram e zombaram dele. Esta zombaria, essa entrega, essas dores e feridas, isso é a glória de Deus. O Cristo crucificado é a manifestação plena da glória de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, mostrando para o mundo: eu estou aqui, me contemplem, através desta fenda ferida, contemplem a glória de Deus. Jesus é aquele que revela completamente o Senhor Deus. Então eu vou responder a sua pergunta. O seu pai, o seu amigo, o seu tio, sua mãe, ou até mesmo você, ainda não se curvou e adorou a Deus com os joelhos quebrados, porque ainda não viu a glória de Deus através de Cristo crucificado. O céu, a natureza, a criação, de um modo geral, mostra a glória de Deus? Sim, mas de forma parcial. Jesus é a revelação perfeita e completa do Pai. Por que o meu pai não é crente? Porque ele ainda não encontrou Jesus. Ele viu o passarinho, ele viu a pedra. Ele viu as bênçãos de Deus, que Deus também abençoou meu pai, mesmo ele sendo ímpio. Mas ele ainda não encontrou Jesus. Porque o dia que meu pai encontrar Jesus, o joelho dele não permanece intacto. Não tem como. Não tem como. João 8, 11. João capítulo 14, 8 e 11. Jesus vem falando: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, também em mim, na casa do meu pai tem um monte de morada, tem um condomínio lá. Felipe vira assim: Jesus, mostra pra gente o Pai. Ô Jesus, você está falando um monte de coisa aí, mas mostra pra gente o Pai. Aí Jesus responde: você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, Felipe? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, o contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim, Felipe, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creia por causa das mesmas obras que eu faço. Felipe, você quer ver o Pai? Olha eu aí. Quer ver o Pai? Quer contemplar o Pai? Veja o Pai através do Filho e seja convencido através do Espírito que ambos são Deus, em plena harmonia, em pleno companheirismo e deidade. Irmãos, se você quer ver a glória de Deus, só tem um jeito. É através da rocha fendida. Só assim. É só assim. Não tem outro caminho. A não ser que um dia você queira ver. Só que daí nesse dia você vai ver para morrer. Se não for através de Cristo, a glória de Deus um dia vai se manifestar em você. E para nós crentes, será glorioso ver a justiça de Deus e a ira de Deus imperando no inferno, destruindo o pecado de todos os ímpios e aqueles que não confessaram o Senhor.
Mas para a gente que é crente, amém. Deus abençoe, irmãos.